Vamos entrar mais na escola mesmo? Eu queria dar uma palavra para você e dividir ela em duas partes. No final dessa palavra, a gente vai ter um momento de clamor. O meu amigo, que eu esqueci o nome dele, qual é o seu nome? Jonas vai vir aqui, nós vamos ministrar sobre a sua vida. Nós vamos impor as mãos sobre você, sobre o que você permitir, se o seu coração tocar. Mas essa primeira parte da palavra, eu quero falar com você algo muito prático. Então, pastor, você vai dividir a palavra em duas palavras, não é a mesma palavra. Mas essa palavra, eu creio que mudou a minha vida e pode mudar a sua vida. Mudou a minha vida como pastor, mudou a minha vida como missionário e mudou o meu ano, mudou a minha história. Ela se resume em duas partes. A primeira parte é fé, a segunda parte é fé e a primeira parte é atitude. Muitas pessoas falam assim, em Hebreus está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém até aí? Mas há muitas pessoas que se prendem nisso, falam, eu já tenho a fé que agrada a Deus. Eu tenho fé e agrada a Deus. Eu tenho fé, agrada a Deus e eu estou bem do jeito que eu estou. Mas elas esquecem que Tiago fala que a fé sem obras ela é morta. Eu nunca vi algo morto, tirando Jesus e você matar a sua carne, agradar a alguém. Porque uma fé sem obras ela é morta. Não agrada a Deus. Então, eu comecei a me perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Já que o Senhor me chamou para o ministério, já que o Senhor chamou a minha família para te servir, o que o Senhor quer que eu faça para te agradar com a fé que eu tenho? E aí Deus me deu uma palavra, e o nome dessa palavra, que tem a ver com a fé que eu carrego sobre a minha vida como pastor, chama-se intencionalidade. Eu creio que Deus é um Deus intencional. Deus não faz nada por acaso. A palavra fala que João 3,16, Ele deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Ele é um Deus intencional. Ele deu para que alguém que crê possa ir para o céu. Você vai para o céu, gente. Agora deixa eu te falar outra coisa. Eu sou o tipo do professor que conversa com os alunos. Então, vocês são meus alunos hoje, porque isso aqui é uma aula inaugural, tá bom? Não durma na sala, porque eu sou do tipo do professor que joga o apagador no aluno que dorme. Sabe o que? Jogar o microfone? Não pode não. O pastor Vladimir vai me chamar aqui nunca mais para vir aqui. Deus é um Deus intencional. Olha só o que Paulo fala. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. E se você tiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você tiver com o seu iPhone, iPad, telefone, abra a sua Bíblia. Nós estamos numa aula. Esse primeiro pedaço eu quero que seja bem aula, bem que você abra a sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, 9, 24. Deus é um Deus intencional. Olha o que Paulo fala. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que alcancei. De todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E por isso, para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós que dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem soca apenas o ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, e aqui na minha versão eu diria, eu esmurro o meu corpo intencionalmente, e faço dele meu escravo intencionalmente, para que depois de haver pregado aos outros intencionalmente, eu mesmo não venha ser reprovado intencionalmente. Existe um chamado sobre a nossa vida. Se a igreja for uma igreja que recebe o Espírito Santo e fica trancada dentro do mesmo lugar, ela não tem a intenção de expandir o reino de Deus. Alguns de vocês nasceram numa família cristã, eu não. Graças a Deus, porque houve uma igreja no passado, há uma igreja agora, e vai haver uma igreja no futuro,
que sai das portas e vai pregar o evangelho. Porque senão eu ainda estaria numa boca de fumo, eu ainda estaria vendendo droga, eu estaria ainda no meio de prostituição, eu estaria com um monte de coisa errada. Porque pensa numa pessoa que talvez não seria digna de pegar o evangelho se não fosse Jesus. Essa pessoa sou eu. Mas graças a Deus, porque há uma igreja que intencionalmente vai para o lado de fora e falar do amor de Deus. Graças a Deus que tem os incansáveis do Senhor, que eles não olham se aquela pessoa merece ou não. Eles falam, Jesus morreu por mim e por você, e eu vou pregar o evangelho lá fora. Graças a Deus tem pessoas que nas áreas que ela trabalham, intencionalmente, como médicos, como motorista de aplicativo, como taxista, como professor, aonde ele está, ele tenta que a vida dele seja uma carta viva para pregar o amor de Jesus. Você não precisa abrir a Bíblia, você abre a sua vida. Você não precisa abrir sua boca e citar quantos versículos você sabe. Você cita o amor de Jesus que sai do seu coração. Por isso nós somos missionários. E dessa forma, de pouquinho em pouquinho, intencionalmente, nós nos fazemos de tudo para ganhar talvez poucos, pelo amor do Senhor Jesus. Mas para você fazer isso, você tem que ter uma vida intencional. No ano de 2001, um homem chamado, eu vou ler aqui porque senão não vou acertar o nome dele, Jack Meikenmeyer. No ano de 2001, um homem chamado Jack Meikenmeyer, ele subiu o Monte Everest. Mas ele não só subiu o Monte Everest. Existem 7 picos no mundo, que são os 7 pontos mais altos do mundo. Tem alguém aqui que faz montanhismo ou coisa parecida? Olha que legal. Então, alguém aqui está me vigiando. Se eu falar besteira, ela que vai jogar o sapato em mim. Mas existem 7 picos no mundo e o Monte Everest é o mais alto. Na verdade, em 2001, ele não foi a primeira pessoa que subiu. Diversas pessoas já subiram o Monte Everest. Mas subir o Monte Everest não é algo fácil. Subir o Monte Everest, você precisa primeiro saber que você tem que chegar no Nepal. Então você precisa pegar um avião e viajar até o Nepal. Só que você chega no Nepal, você não está no Monte Everest. Você precisa pegar uma condução e ir até uma cidade. Intencionalmente, você pega um ônibus e vai para lá. Quando você chega nessa cidade, você tem que achar estrutura. E geralmente, intencionalmente, você, antes de viajar, você compra, você faz pacotes, que aquela estrutura já está lá te esperando quando você chega. Roupa, mochila, bota, tudo por quê? Porque o Monte Everest são quase 9.000 metros acima do nível do mar. Sabe o tamanho da Pedra da Gávea? A Pedra da Gávea tem 800 e poucos metros. O Monte Everest é 11 vezes maior, mais alto que a Pedra da Gávea. Talvez alguns de vocês já tenham subido a Pedra da Gávea. Eu não subo um monte de oração aqui de Maricá sem quase morrer, irmão. Ano passado eu tentei, cheguei lá em cima, minha esposa falou, vamos orar. Eu falei, pera, deixa eu ressuscitar. É alto o Monte Everest. E aí você pega a estrutura. Aí quando você tem toda a estrutura, você tem que achar um guia. E aí não é todo guia que leva todo mundo. Os guias escolhem as pessoas que eles vão levar, porque a função de um guia do Everest, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, é dura. Por quê? Porque pessoas morrem em cima do Monte Everest. Tem 200 corpos em cima do Monte Everest, no caminho, que quando as pessoas que tentam chegar no topo do Monte Everest, veem os corpos congelados lá, e ninguém vai lá tirar. Por quê? Porque é uma missão suicida. Ir lá tentar tirar um corpo, subir o Monte Everest já é uma missão suicida. Agora você vai tentar subir lá para tentar tirar o defunto? Não, porque antes de você tentar subir o Monte Everest, você assina termos que você sabe que talvez você vá morrer e ninguém vai te pegar lá. Então você conversa com o guia. E aí depois que você conversa com o guia, você caminha cerca de 11 quilômetros, ou 10 a 11 quilômetros para chegar no primeiro acampamento. O primeiro acampamento, o primeiro terminal base, são 7.000 metros acima do nível do mar. Já é alto para chuchu, irmão. Eu já tinha morrido ali. E aí é frio. E aí depois que você chega no primeiro acampamento, você vai para o segundo acampamento. E aí depois você vai para o terceiro acampamento. Você vai para o quarto acampamento. E aí do quarto acampamento, você precisa entender que você não chega no topo do Monte Everest só porque você quer.
Por quê? Porque falta oxigênio. Então não é só sair correndo, você está muito alto acima do nível do mar. As condições climáticas mudam a cada segundo, porque é muito alto. E você quer saber de outra coisa? Você só tem 15 dias no ano que você pode chegar no topo do Monte Everest, que é em maio, se eu não me engano, entre o dia 10 e o dia 25 de maio, que é a melhor condição climática para você chegar lá. E por que você está me falando disso tudo, pastor? Eu estou numa aula de uma escola de missões. Por quê, meu irmão? Todos nós queremos chegar em lugares altos na nossa vida. Mas se você não agir de forma intencional, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você levar a sua vida como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, você não vai conseguir conquistar nada na sua vida. E isso se torna pior quando você descobre que esse cara, Mike Maia, em 2001, que fez tudo isso, subiu os 7 picos maiores do mundo, inclusive o Everest, ele era cego. Como ele conseguiu isso? Intencionalidade. Ele sabia que ele precisava de coisas para chegar onde ele queria. Eu quero lugares altos no meu ministério. Eu quero lugares altos na minha profissão. Eu quero chegar no topo onde a minha família puder chegar em relacionamento familiar. Eu quero chegar no topo do que Deus tem para mim em intimidade com Ele. Mas se eu não agir de intencionalidade, eu vou continuar parado no lugar onde eu estou. Diversas pessoas morrem com uma foto na parede, com um sonho no coração, e frustradas. E a única coisa que elas tinham que fazer era começar a andar. Deus tem expectativa para a sua vida. Eu sei que tem sonhos sobre almas no teu coração, mas talvez alguns de nós aqui nunca tenha ganhado uma pessoa para Cristo. E alguns falam assim: eu não tenho esse chamado. Querido, todos nós temos esse chamado. Sabe por que talvez a gente não ganha? Porque a gente não começa a falar intencionalmente, esmurrando o nosso corpo sobre o amor de Jesus. A primeira área que eu quero te esticar, a que você, como um aluno que quer aprender mais sobre o Senhor e sobre o que Deus tem para a sua vida e sobre missões, é que você seja intencional com o seu tempo em 2019. Porque o seu tempo e o tempo do homem mais rico do mundo é igual. Você tem 24 horas e o homem mais poderoso do mundo tem 24 horas. Pastor Vladimir tem 24 horas, eu tenho 24 horas. O homem mais pobre de Maricá, o homem mais sofrido de Maricá tem 24 horas no dia. E o que difere, talvez, do homem mais sofrido de Maricá para o homem mais poderoso do mundo? A diferença é o que eles fazem com o tempo dele. Jesus, ele era cuidadoso com o tempo dele. Jesus, ele sabia ter relacionamento com os amigos, e ele sabia parar de ter relacionamento com os amigos e subir um monte para ir orar ao Pai. Ele era cuidadoso com o tempo dele. Você procura no Evangelho e você vê que Jesus muitas vezes começava o dia dele orando. No monte, orando, no tempo com Deus. O que você tem feito com o seu tempo? Eu não sei se você já percebeu, mas um tempo é uma fração de uma semana, que é uma fração de um mês, que é uma fração de um ano e que é uma fração de uma vida inteira. Muitas pessoas chegam no final da vida e falam assim: o que eu fiz com a minha vida? Eu conheço uma pessoa que ela é completamente depressiva, quase 70 anos de idade. Ela não é cristã, mas ela olha para trás e ela fala assim: eu não fiz nada na minha vida. Eu não construí nada na minha vida. Agora eu não tenho mais o que fazer porque minhas forças estão acabando. E sabe o que eu vejo? Que faltou intencionalidade no que ela podia fazer com a vida dela. Sabe o que nós podemos fazer? Nós podemos agir intencionalmente a cada dia, com o nosso tempo, acordando de manhã e tirando uma parte dele para louvar o Senhor. Mas eu não sei cantar. Diga palavras de adoração a Ele, deixa o ar sair de dentro de você, fala: Senhor, eu te amo, eu te quero, eu te desejo, Senhor, mas pastor, quanto tempo que eu faço isso? Não sei, meu irmão, mas invista seu tempo intencionalmente com as coisas que valem a pena.
Invista seu tempo intencionalmente em estudar a palavra de Deus. Invista seu tempo intencionalmente de falar do amor de Deus para alguém. Invista seu tempo intencionalmente em buscar mais tempo de qualidade. Sabe por quê? Porque o seu tempo é uma fração da sua vida. Cada segundo vale muito. Talvez a gente tenha aqui pessoas, eu não sei, mas tem alguém aqui com mais de 60 anos? Levanta. A senhora sabe do que eu estou falando. Talvez os mais jovenzinhos possam falar, eu tenho muito tempo. Você não sabe o quanto passa rápido. Eu estou com 38 para 39. E parece que eu fechei o olho e eu estava terminando a alfabetização. Algumas pessoas falam assim, eu não gosto de academia. Porque academia você vai lá, malha, pega peso, faz dieta, e quando você vai se pesar, vem um endemoniado da balança e mostra que você está mais gordo. Aí você faz dieta low carb, você toma água, você faz jejum intermitente. Alguns aí estão entendendo o que eu estou falando, irmão. Eu tenho uma assim lá em casa que fica com esse negócio na minha cabeça. Eu falo, para com isso que eu sou liberto. Eu quero comer pizza e não quero que engorde. Em nome de Jesus. Não é? E quero gastar dinheiro e que multiplique também. Meu Deus. Irmão, mas tem uma coisa que é um demônio opressor que chama academia e balança. Você faz dieta, você vai, fica 2 dias, 3 dias, sua pra caramba, aí toma uns negocinhos de proteína e vai e sofre, e aí você sobe na balança, a endemoniada está mais alta. Aí fala, está quebrado. Aí vem o professor da academia e fala, não, você está ganhando massa muscular no inferno, rapaz, eu quero que o negócio diminua. Está doido? Eu quero ficar magrinho, bonito, e que o negócio desse aqui está quebrado. Fala, não, fica acostumado. Primeiro você vai engordar assim mesmo, depois vai começar, não quero mais não. Aí larga. Quer saber? Vou para casa. Vou ficar em casa comendo mesmo. E Deus que me abençoe. É bom comer, irmão. E alguns poderiam dizer, só se vive uma vez. A gente morre gordo, mas morre feliz. Aleluia! Só se vive uma vez. Eu penso isso também. Está amarrado. Mas sabe o que eu aprendi? Que se você perseverar 1 semana na academia e na dieta, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses, você começa a ver o resultado aparecer. Como você tem investido o seu tempo, mesmo quando tudo diz que não, e como diz o louvor, parece que quer te empurrar, mas a voz de Deus te encoraja a prosseguir. Continue. Não vê o resultado muito rápido. O vizinho talvez não converte no primeiro dia. O Espírito Santo talvez não venha com uma revelação na primeira oração, mas continue, continue, continue. O seu tempo é valioso. Seja intencional com o seu tempo. Seja intencional também. Eu vou cortar um negócio aqui, porque senão talvez alguns vão ficar chateados comigo. Pode falar? Mas seja intencional com os seus relacionamentos. Para de andar com gente endemoniada, a não ser que for para você pregar o evangelho. Sabe por que você anda com endemoniado? Para libertar ele. Não é para se assentar na roda de escarnecedor, não. Porque Ló, irmão, se distanciou de Abraão, começou a andar para o lado de Sodoma e Gomorra. Daqui a pouco ele estava perto da cidade, daqui a pouco ele estava na porta da cidade, daqui a pouco ele estava dentro da cidade, daqui a pouco Deus veio e falou, sai daí porque vai destruir tudo e você vai também. Seja intencional com seus relacionamentos. Sabe por que você anda com uma pessoa perdida? Para resgatar ela, mas não para se perder. John Maxwell fala, me mostre seus amigos e eu te mostrarei o seu futuro. Você quer saber como vai ser o final da sua vida?
Quem está do teu lado? Quem anda junto contigo? Quanto você está resgatando? Quanto você está pregando? Quanto você está ajudando? Ah, mas eu sou advogado, eu não sou pastor. Tudo bem, mas lá no seu escritório, quantos clientes sabem que você é cristão? Lá no seu táxi, no seu Uber, na sua escola, lá onde você está, quantos sabem e falam assim, ele é um servo de Deus? Intencionalmente, a gente precisa disso. Isso é a vida de um missionário. Isso não é a vida de um pastor. Isso é a vida de quem ama Jesus. Algumas pessoas, elas acham que elas vão subir o Monte Everest e que elas vão chegar e vão subir de uma vez. Mas sabe o que muito acontece quando você vai conversar com pessoas, ouvir documentário de alpinistas que já tentaram subir o Monte Everest? Que o maior índice de desistência para subir o Monte Everest está no primeiro acampamento do Monte Everest. Porque o primeiro acampamento do Monte Everest está lotado de alpinista e de montanhista. Eles chegam no primeiro acampamento e foram lá para subir o Monte Everest. Só que o primeiro acampamento é o acampamento que tem mais recurso. Dizem que tem água quente, eu não sei porque eu nunca fui lá, mas o documentário diz, tá, irmão? Tem chocolate quente, para os que bebem tem cerveja, tem aquecedor, tem amigos. Aí o pessoal fica jogando carta, o pessoal fica conversando. E aí, o guia, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, fala assim, está na hora de subir. E aí, as pessoas que estão em volta falam assim, peraí, pastor Vladimir, peraí, Black, peraí, Douglas, peraí. Pô, mas tá tão boa a nossa amizade aqui, cara. Não vai hoje não. Vamos ficar aqui tomando mais uma cervejinha, vamos aqui tomar mais um chocolate quente. E algumas pessoas, irmãos, falam assim, pois é, eu já cheguei até aqui, talvez o meu limite é aqui, e eu não quero ir mais. Sabe por quê? Porque já subiram 7.000 metros para chegar naquele primeiro acampamento. Alguns estão cansados. Só que o que faz elas pararem não é elas estarem cansadas, elas começarem a dar ouvido para pessoas que não querem que elas avancem, porque eles já desistiram. Aí tem lá um objetivo, eu vou entrar na escola, eu vou fazer a escola de missões, eu vou passar por esse cansaço, eu vou vencer o cansaço da segunda-feira, eu vou fazer. Aí algum endemoniado fala assim, cara, você já trabalha tanto, você ainda vai para a escola de missões segunda-feira, depois do teu trabalho, depois de tudo você está cansado. Aí o camarada fala, pô, pior que é mesmo, né? Já está tão difícil para a igreja domingo, agora que eu estava querendo seguro, o cara está falando a verdade, eu não vou fazer isso não. Quais são os objetivos que talvez você parou na sua vida? Porque você deu a tua ouvida à voz de alguém que já estava cansado e tinha desistido. Seja intencional com o seu relacionamento, coloque do seu lado pessoas que vão falar para você, você vai conseguir, você vai chegar lá, vai lá que é bom, estuda assim que você vai avançar, prega o evangelho sim, vai aprender mais de Jesus. Você precisa ser intencional com o seu aprendizado. Você precisa ser intencional com... Olha o que Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 14. Versículo 16, para a gente ir direto. Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo. O meu ensino vem daquele que me enviou. Irmão, se Jesus aprendeu de alguém, por que tem gente que não consegue aprender de ninguém? Tem gente que não aceita aprender de ninguém. É síndrome de adolescente eterno, que adolescente acha que sabe tudo. Alguém fala, não anda por aí que você vai cair. Ele fala, eu sei de tudo. Aí ele vai lá e cai. Aí você fala, não te falei que ia cair? Aí ele fala, não, eu caí por causa do que estava sujo ali, não foi porque você disse não. É uma síndrome de adolescente eterno que sabe tudo, não aprende de ninguém. Irmão, Jesus aprendeu do Pai. Tem gente querendo inventar a roda, mas a roda já existe há milhares de anos. Aprenda de alguém. Primeiro lugar que você pode intencionalmente aprender em 2019 é na palavra de Deus. Você pode aprender intencionalmente do Espírito Santo. Você pode aprender intencionalmente do Google. Você pode aprender intencionalmente de uma conversa com uma pessoa mais idosa. Você pode aprender de um índio. É índio que chama indígena, me perdoe se eu errei, se eu falei. Mas pessoas de cultura diferente. Eu sou fascinado
para conversar com pessoas de cultura diferente. Mas tudo bem, eu sou missionário. Mas eu gosto de aprender dos outros. Sabe por quê? É o jeito mais fácil de aprender do que ir para uma faculdade, é você conversar com alguém. Você conversa com um engenheiro, o cara fala, não, porque a estrutura, não sei o que, você já pega aquilo ali, você é esperto. Aí um dia você vai conversar com outro engenheiro, você fala, não, a estrutura. Aí o cara fala, pô, o cara é inteligente, né? Você fez engenharia? Não. É muita cuca no lance, irmão. Aprenda dos outros. Aprenda do seu pastor. Aprenda dos mais velhos. Aprenda de alguém, irmão. Mas quebra essa síndrome de adolescente que tem na vida da gente. E eu posso te falar uma coisa? Todo mundo tem síndrome de adolescente em alguma área. Eu tenho 90 anos. Tudo bem, mas tem. Todo mundo tem. Intencionalmente, se a gente quer avançar, a gente tem que aprender de alguém. Por isso você está numa escola. Porque você vai aprender de alguém. No final de 2019, você vai ter um nível de aprendizado bíblico de missões que talvez você nunca teve na sua vida. Porque intencionalmente você vai vir estudar. Você precisa intencionalmente desenvolver a sua vida espiritual. Leitura, oração, jejum. Leitura, oração, jejum. Leitura, oração, jejum. Pastor, isso é rotina, eu odeio rotina. Rotina é de Deus. Ah, é? Não concordo. Tá bom, você toma banho? Se você não toma banho, não fala para ninguém. Mente. Não mente não, irmão. Você não gosta de rotina, não? Não, odeio rotina. Você toma café? Você almoça? Se você não gosta de rotina, então para de almoçar, de lanchar hoje, irmão. Para de tomar banho hoje. Rotina te bota numa rota. Agora você escolhe se essa rota vai te levar para o lugar certo ou vai te levar para o lugar errado. Você intencionalmente precisa ter que entender que você tem o livre-arbítrio. Você pode escolher ir para o céu ou ir para o inferno. E aqui eu quero fechar essa primeira parte e caminhar para algo que eu acho que é orar por você. Mas antes de orar por você e te dar uma palavra que eu creio que é do coração de Deus para guiar a minha vida e talvez a sua. Muitas pessoas não tomam decisões ou tomam decisões porque elas falam assim: eu tenho boas intenções. Eu tenho boas intenções. Eu estou na igreja, eu tenho boas intenções. Aí o pastor, como guia do Monte Everest, quer te levar para um lugar mais alto e você fala assim: eu não concordo com ele, eu tenho boas intenções. Aí um discipulador, um líder de célula quer te ajudar e a pessoa fala assim: eu não concordo com você, eu não concordo com você, com o que você está falando, não. Eu sei o caminho que eu vou andar, eu sei das minhas intenções. As minhas intenções são... Porque a pessoa é assim, né? Quando começa a pegar na ferida, irmão, é batata. Ela começa a ficar nervosa. Eu sei das minhas intenções, são todas boas, são todas boas. São todas boas, sai da igreja. Não sai não, tá? Mas pior que sai. E aí eu quero te falar duas coisas. Primeiro, o guia do Monte Everest tem um contrato que é assinado com a pessoa que vai subir o Monte Everest com ele. E naquele acordo é discutido sobre o seguinte: vai chegar uma hora que você vai tentar desistir, porque você vai estar cansado, vai estar com frio, vai estar exausto, vai faltar ar, e a minha função vai ser brigar com você. E se você for ver algum documentário sobre isso, você vai ver que aqueles caras, eles às vezes prendem gancho nas pessoas, eles saem arrastando aquelas pessoas para poder elas animarem e ir. Elas falam: não quero mais, mas ela já está quase chegando, e o guia... O nome desse guia na tua vida, para você que é daqui da Batista Atos 2, chama Vladimir e Ana. Porque um dia você vai tentar desistir. Um dia talvez você vai tentar desistir do seu casamento. Um dia talvez você vai tentar desistir do seu ministério. Um dia talvez você vai tentar desistir dos seus sonhos. Um dia talvez você vai tentar desistir de Jesus. Alguns, tomara que aqui não, pode um dia tentar desistir da própria vida.
Por isso que tem dois guias aqui, para bater em você e falar assim: você não vai desistir, porque eu estou aqui para te fazer avançar. Pessoas acham que pastores são só para botar no colo. Pastor não é seu amigo. E se eles acharem diferente de mim, você vai saber, porque eu não vou voltar aqui nunca mais, né? Pastor está longe de ser seu amigo. Pastor é seu pastor. Ele não é seu amigo. Ele é 1000 vezes maior do que seu amigo. Ele tem uma responsabilidade com você. Fazer você chegar no alto da onde Deus preparou para você. Existia um cara chamado Uzá, que ele era cheio de boas intenções. Homem de Deus. Uma vez a arca da aliança balançou e ele, cheio de boas intenções, tocou em algo que ele não podia tocar. E ele foi consumido na hora. Porque de boas intenções não é o que Deus precisa. Deus precisa de intenções corretas. E por isso que você intencionalmente precisa estudar. Eu quero que você avance nesse ano na sua vida como você nunca avançou. Mas você precisa entender que além de você ter toda a intenção de você avançar, você também precisa entender que a sua fé precisa ser trabalhada em 2019. Porque Jesus morreu por você para que a sua vida fosse transformada completamente. Você intencionalmente decidiu entregar a vida a Jesus e você intencionalmente decidiu estar aqui para aprender mais sobre isso. E eu te dei algumas chaves práticas aqui, se você quiser, você pode usar. E quem fala junto comigo sobre intencionalidade, se você quiser pesquisar, é um cara chamado, quase ninguém conhece, John Maxwell. Só que a maioria dos alunos dele, quando ele fala sobre isso que a gente acabou de falar, fica como a maioria da gente fica, pensando e falando assim: mas ele não é pastor? Nosso Deus é um Deus intencional. E aqui, para a gente poder caminhar e orar por você, eu queria falar da sua fé. E queria que você abrisse sua Bíblia em João 5, de 1 a 9. João 5, de 1 a 9 fala assim: algum tempo depois, Jesus subia para Jerusalém, para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidos, cego, manco, paralítico. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado, soube que ele vivia daquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca, começou a andar, e isso aconteceu num sábado. Senhor, continue ministrando ao coração, agora na parte final da mensagem. Tem muitas coisas que a gente pode falar sobre esse texto, mas eu quero encurtar e pegar só o versículo 8. E o versículo 8 fala assim: levante-se, pegue a sua maca e ande. 2019 é um ano que intencionalmente eu quero levantar em áreas da minha vida. Eu não sei quantos de vocês estão de pé, correndo, avançando, como o apóstolo Paulo falou na carta que nós lemos aqui em Coríntios, correndo para o alvo para ganhar um prêmio. Mas eu sei de uma coisa: tem áreas que talvez estejam paradas. Tem áreas que talvez estejam numa maca. Tem áreas que talvez estejam estagnadas, 38 anos. Tem áreas que talvez a gente pense assim: nunca mais vai mover, eu não vou andar daqui porque ninguém me ajuda. Mas sabe o que eu sei? Que quando Jesus está no lugar, o improvável acontece.
intencionalmente. Aquele homem era um homem cheio de problema emocional. Aquele homem de 38 anos, do lado de um poço. Irmão, eu sou fascinado para entender o que a Escritura diz. E a Escritura é o que é, ela diz o que diz, significa o que significa. Mas ela também significa o que significa para a nossa vida individual. Algumas pessoas leem a Escritura e falam assim, e o povo ficou no deserto, cheio de poeira. E eles falam assim, como Deus é... Eu falei, meu irmão, mas eu estou falando que o povo andava no deserto. Mas Deus é fiel, ele andava no deserto. Mas isso aí para mim não diz nada. Mas para mim está dizendo tudo. Porque Deus está falando comigo. E alguns de vocês é isso, um texto completamente fora do contexto. Mas para você edificou a tua fé. E por que eu estou falando isso? Porque esse texto ele é o que é. Ele é uma história cheia de detalhes. De um homem, 38 anos, do lado de um poço esperando um milagre. Mas olha os detalhes dentro dos detalhes. Quando uma pessoa chega perto daquele homem e pergunta assim, o que você quer que te faça? Primeira coisa que aquele homem demonstra que ele é cheio de doença emocional. Ele fala, porque eu não tenho ninguém que me ajude. Graças a Deus a gente não tem ninguém assim no nosso meio, né? O cara chato, irmão. E sabe por que eu sei que ele era chato? Porque se eu for para o ponto ali, esperar o ônibus para Niterói e ficar ali no horário do rush, cheio de gente, eu vou fazer amizade. Eu levava minha esposa no ponto para pegar o ônibus para ir para o trabalho no Rio. No segundo dia que a gente estava ali esperando o ônibus, chegava um casal com bicicleta. No segundo dia, no terceiro dia, o que eu estava fazendo? Opa, bom dia, tudo bom? Gente, você entra no elevador, você fala para a pessoa o quê? Vai chover, né? E você começa a fazer amizade. Daqui a pouco, uma semana, você fala, vai chover, né? Vai chover, melhorou, o tempo está quente, a conversa já está rolando. Daqui a pouco você está almoçando com o cara. Conheceu como? No elevador. O camarada estava 38 anos do lado do poço. E não tinha um amigo. Não tenho ninguém para me ajudar. Irmão, não tinha ninguém para falar com respeito da palavra. Oh, a água mexeu, ninguém entra, agora é o aleijadinho. Agora é ele, chama ele lá, pega ele lá e joga ele lá dentro da... Ninguém desce não, rapaz, igual a tropa dele. Não sobe, não desce ninguém, agora é ele. Não tinha um, irmão, porque o cara era chato. Os outros vinham chegar perto dele e falar, minha vida dá uma porcaria. E sai fora, fica aí você. Não tem ninguém que me ajude. Jesus está falando, querido, o que você quer que eu te faça? Aí pessoas falam assim, mas Jesus era sarcástico, né? Está o cara entrevado lá, está perguntando, o que você quer que eu te faça? Jesus era maluco? De forma nenhuma. Jesus não estava fazendo uma pergunta para saber a resposta, até porque Jesus era Deus e Jesus tinha olhos para ver o que estava acontecendo. Jesus estava ativando a fé daquele homem para falar assim, eu quero ver se você é capaz de saber o que eu posso fazer na sua vida. Jesus às vezes está perguntando para um monte de gente, o que você quer que eu te faça? O casamento está destruído. E a pessoa fala, porque ele não presta, ela não cuida de mim, eu vou me embora, a igreja é isso, o pastor é aquilo, ninguém cuida, porque eu não tenho emprego. Jesus está falando, querido, eu estou perguntando o que você quer que eu te faça nesse ano na sua vida. E a resposta é simples. Parafraseando, seria o seguinte, você crê no que eu estou te perguntando? Então minha pergunta para você, que decidiu vir numa segunda-feira à noite, talvez aprender mais sobre como pregar o evangelho lá fora e ser um missionário lá fora. Primeiro, você crê que tem um Deus que está preocupado nas áreas que você está travado na sua vida? Se você não crê nisso, eu quero te dizer, eu creio, e eu creio por você, porque não importa quantos anos a sua vida esteja travada em algumas áreas, e talvez esteja em várias, eu creio que Jesus de Nazaré continua fazendo a mesma pergunta, ontem, hoje e para sempre, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? A resposta é simples, eu creio que só o Senhor tem a palavra de vida eterna, e eu sei que o Senhor pode me levantar nessa noite, porque eu quero ficar de pé em 2019, eu quero ficar em pé em 2019, tem várias palavras que podem significar quando Deus toca em alguém,
Tem uma palavra que significa salvação. Quando Deus toca em alguém, salvação. Quando Deus toca em alguém, cura. Quando Deus toca em alguém, milagre. Mas tem uma palavra que eu gosto muito quando Deus toca em alguém, que chama melhoria. Sabe o que é milagre? Melhora. Quando Deus toca em alguém, melhora. Quando Deus toca em alguém, o organismo melhora. Quando Deus toca em alguém, o casamento melhora. Quando Deus toca em alguém, o emocional melhora. Você sabe o que acontece quando Deus toca na vida de uma pessoa endemoniada? Ela melhora. Você sabe o que acontece quando Deus cura alguém? Você sabe o que acontece quando Deus abre uma porta? Melhora. Você sabe o que acontece quando Deus fecha uma porta? Melhora. Porque o Deus é especialista em melhorar coisas. Porque melhorar coisas quando Deus toca é milagre. Mesmo quando fecha ou quando abre, Deus é obcecado por melhorar coisas. Deus é obcecado por melhorar vidas. Deus é obcecado por usar pessoas para melhorar coisas. Por isso Ele chama pessoas que além dele e depois deles possam fazer obras maiores. Porque é o que diz a palavra. Jesus disse: aquele que vier após mim fará obras maiores do que as que eu fiz. Eu não sei você, mas se Deus é especialista em melhorar coisas na vida de pessoas, e eu posso fazer obras maiores, eu não sei você, mas eu vou ser aquele cara que vai melhorar a vida de muita gente. Talvez a minha ainda esteja travada em algumas áreas, talvez a minha não esteja chegando no lugar que eu queria, mas enquanto eu estiver de pé, eu vou melhorar a vida de alguém. Eu vou jogar alguém dentro de uma piscina que o milagre vai acontecer. E alguém não vai ficar travado se depender de mim. Porque Deus é especialista em melhorar coisas. Deus é especialista em consertar coisas. Quando Deus conserta algo, Deus conserta algo. Deus não é aquele cara que conserta algo. Irmão, pensa eu vou consertar o rádio. Abro, tem 30 parafusos, 30 bruxas, 30 um monte de coisa lá. Fui lá consertar um rádio. Fechei o rádio ficou funcionando. Sobraram 20 parafusos do lado de fora. A minha mãe perguntou: meu filho, mas não está sobrando um monte de parafuso? Mãe, fica quieta. Está funcionando. Mas ia dar problema em alguma hora, irmão. E não é que deu? Empenou o CD lá dentro, teve que jogar tudo fora. Porque você pode consertar algo errado. Mas quando Deus conserta algo, Ele conserta algo. Quando Deus conserta o casamento, Ele conserta o casamento. Quando Deus quebra algo, Ele conserta algo. Quando Deus responde rápido, Ele conserta algo. E quando Deus responde 4 dias depois, já fedendo, Ele está consertando algo. Porque Deus é especialista, apaixonadamente, enlouquecidamente, por consertar a vida de pessoas. Em João ele está falando que existia uma porta. Depois daquela porta havia um lugar chamado Betesda. No lugar chamado Betesda existia uma piscina. E ao redor daquela piscina existia portões, 5 portões. Você lembra do texto que a gente leu? Eu estou falando do texto que a gente leu em João. João, se você não anotou, João 5, de 1 a 9, a gente parou no 8, mas ele naquele texto ele fala que naquela cidade existia uma porta. Na verdade, existiam outras portas. Mas naquela entrada que Jesus estava entrando, existia uma porta chamada a Porta das Ovelhas. E quando ele passava pela Porta das Ovelhas, ele entrava num ambiente que tinha uma piscina. Naquele ambiente que tinha uma piscina, havia as pessoas cegas, mancas, aleijadas e paralisadas. E ao redor daquele ambiente existiam 5 portas. E aquelas 5 portas davam acesso à cidade. Então ela não entrava pelaquela porta, a Porta das Ovelhas, e ia direto para a cidade. Naquela entrada, ela entrava pela Porta das Ovelhas, ela dava num lugar chamado Betesda. No lugar chamado Betesda tinha uma piscina. Naquela piscina, ao redor da piscina, tinha pessoas doentes. E ao redor daquelas pessoas doentes já haviam 5 portas que davam acesso à cidade. Havia uma porta que dava acesso a dentro de Jerusalém, mas antes chegava no lugar chamado Betesda. Naquele lugar chamado Betesda havia uma piscina. Daquela piscina haviam pessoas. Ao redor daquelas pessoas haviam 5 portas
que davam acesso à cidade. Havia uma porta, qual era o nome da porta? Porta das Ovelhas. E quando você passava pela Porta das Ovelhas, você entrava no lugar chamado Betesda. Qual era o nome do lugar? Sabe o que significa Betesda? Porta das Ovelhas, você já sabe o nome da porta, mas Betesda significa Bet, casa ou lugar. Esda significa de misericórdia ou graça. Então, quando você entrava em Jerusalém pela Porta das Ovelhas, você chegava no lugar chamado Betesda, que significa casa da misericórdia. Então você entrava pela Porta das Ovelhas, chegava num lugar chamado Misericórdia. E naquele lugar chamado Misericórdia havia uma piscina. E ao redor daquela piscina tinham pessoas. E ao redor daquelas pessoas tinham 5 entradas que davam acesso à cidade. Quando você passava pela Porta das Ovelhas, você chegava no lugar da graça. E no lugar da graça acontecia milagres. E no lugar do milagre tinha uma piscina. E depois daquela piscina, algumas pessoas entravam na cidade. Eu não sei você, mas o que eu sei é que aquela porta, ela é uma ilustração de Jesus. Porque Jesus é a porta das ovelhas. E Jesus é o que te dá acesso ao lugar da graça e da misericórdia de Deus. Você tem acesso a um lugar de graça e de misericórdia porque Jesus é uma porta que você entra. E naquele lugar que você entra de misericórdia e graça, que você vai ser, a partir desse ano, na vida de pessoas, porque elas vão entrar no lugar de misericórdia e graça, porque você decidiu fazer isso. Existia uma piscina, existiam pessoas doentes, pessoas travadas, pessoas entrevadas, que precisavam de cura. Quando você entra pela Porta das Ovelhas, que é Jesus, você chega num lugar de misericórdia e você tem acesso a uma piscina de cura, que te molha, que eu creio que é o Espírito Santo. Algumas pessoas, elas entram pela Porta das Ovelhas, elas chegam no lugar da graça, elas estão entrevadas. Jesus pega e fala assim, levanta. Ela entra na cidade, e se você for ler o texto mais à frente, o texto fala que a pessoa foi questionada, por que você está carregando a maca? E ele fala assim, o homem que me curou me mandou levar. E ele fala, quem te curou? E ele fala, sei lá. É isso que o texto fala na versão deles, né? Essa aqui é a minha versão, mas se você for ver, o cara está dizendo, eu não sei quem me curou. Porque tem pessoas que elas passam pela Porta das Ovelhas, elas chegam no lugar de misericórdia, elas são restauradas, elas são cheias, elas ficam de pé, elas vão andar, e quando perguntam para ela quem te curou, ele fala, não importa mais, agora eu já estou andando, meu problema já acabou. Mas sabe por que você passa pela Porta das Ovelhas? Para chegar no lugar de graça e de misericórdia, para você ser restaurado, para aquilo que estava travado, que te travava, que te impedia de andar, agora você carrega ele. Aquilo que te segurava, agora você segura ele. Aquilo que te paralisava, agora você corre correndo e ainda está jogando ele para o alto, falando, agora eu estou correndo. Porque existem 5 portas. E essas 5 portas dão acesso a dentro da cidade, não para fora da cidade. E aqui é onde, de repente, o meu amigo do teclado, que eu tinha pedido para ele descer, ele pode vir me ajudar, me perdoe, meu amigo, mas fique-se de pé, entre no lugar da Porta das Ovelhas e da misericórdia. Entenda uma coisa, tinham 5 portas que não davam acesso a fora da cidade, ela dava acesso a dentro da cidade. E para mim essas 5 portas são os 5 ministérios: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Mas pastor, ali está falando que tinha uma porta. A Bíblia ela é o que é. Estava falando que tinha uma porta. Mas para mim, que sou um missionário, que sou um pastor, eu entendo que sempre que você passa por Jesus, Ele é o caminho que te leva ao lugar da verdade. E no lugar da verdade você encontra a vida. Mas nunca é para você ficar parado, entrevado. Existe um propósito maior sobre a nossa vida. Existe um propósito maior do que simplesmente ouvir um pastor que talvez você nem conheça até 9h45 da noite de uma segunda-feira, que você está cansado, que você até quer ir para casa. Mas sabe qual é o propósito por trás disso? O propósito, meu irmão, é que talvez numa palavra de 1 hora, num culto de louvor de mais 1 hora, foi ativado coisas dentro de você que talvez foi uma palavra só. Foi uma frase que eu disse que tocou no seu coração e que aquilo pode movimentar a sua vida em 2019.
Mas de uma coisa eu sei, se você não quiser lembrar de mais nada, existe uma porta que te leva a um lugar de graça, e você já passou por ela. É um lugar maravilhoso. Mas assim como o texto diz, naquele lugar de graça, tem muita gente cega e paralisada ainda. Esse não é você, esse não sou eu. Aquele que está dentro do lugar de graça, eu e você, a gente está de pé já, segurando aquilo que segurava a gente e correndo para dentro da cidade. Mas pastor, eu não sou pastor, eu não sou profeta, eu não sou evangelista, eu não sou mestre, eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um motorista de aplicativo, eu sou um pedreiro, eu sou uma dona de casa. Essas portas representam o que você escolheu na sua vida para fazer e o que Deus te chamou para fazer. Talvez você tenha passado por uma porta que se chama uma faculdade de direito e você é um advogado brilhante. Talvez você passou por uma porta um dia e você sabe que Deus te chamou para ser um empresário. Deus te chamou para ser uma dona de casa e cuidar do seu marido, dos seus filhos. Não importa a porta que você tenha passado para dentro da cidade, mas a cidade precisa ouvir que você conhece Jesus, que Ele te curou, e não que você não tem ideia de quem Ele seja. Mas você é aquele que anda com a tua marca e fala: se eu estou de pé hoje, se a minha família está de pé hoje, se meu casamento está de pé hoje, se a minha empresa está de pé hoje, foi porque Jesus de Nazaré, a porta das ovelhas, me levou a um lugar de graça, Ele me levou a um lugar de misericórdia, Ele me colocou de pé, e hoje eu entro na cidade falando que eu conheço Ele. Eu conheço Ele, eu sei quem Ele é. Um dia eu não conhecia, um dia Ele era um estranho, um dia outras coisas eram mais importantes, um dia eu era travado, um dia eu estava numa marca espiritual, outras coisas eram importantes, mas um dia o Senhor me tocou.